Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17 do livro de 1 Samuel, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Também quero aproveitar a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Final de semana está chegando, domingo na Evos, nossos cultos de celebração às 10 e às 18 horas. Você é o meu convidado especial, chama todo mundo, seus amigos, a sua família e vem pra Evo em nome de Jesus, tá bom? Gente, vamos lá. 1 Samuel capítulo 17 tem 58 versículos, é uma leitura um tanto quanto extensa, então vamos sem perder muito tempo aqui. Eu tô lendo a Bíblia na versão NVI e o texto começa dizendo: os filisteus se juntaram suas forças para a guerra, reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra colina, estando um vale entre eles. Só uma observação: de um lado da colina, no topo de um monte, os hebreus, do outro lado, no outro monte, os filisteus, e um vale separava essas duas colinas, ok? Então tinha um vale, uma parte mais baixa, que separava os dois exércitos. Então é importante que você entenda mais ou menos aí essa posição geográfica, a situação como um todo, para facilitar o seu entendimento, tá bom? Então, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, quase 3 metros, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e na ponta do ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente deles. Golias então parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem apenas para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos escravos de vocês. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Esse tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam a Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai de Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se e de manhã e à tarde tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao filho de Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade. Veja como seus irmãos estão e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou um desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará uma filha em casamento e isentará os impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados: o que estavam ali ao seu lado? O homem recebera um homem que matara esse filisteu e salvara a honra de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhes disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes haviam respondido. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condição, menino, de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão e um urso e os leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da boca do leão. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. O teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos dos Deus vivos. Será que me livrou das garras do leão e das garras do urso, e não vai me livrar da mão desse filisteu? Diante disso, Saul disse: vá, que o Senhor esteja com você. Ele não tinha muita opção, né? Essa é a grande verdade. Ninguém quis enfrentar Golias. Aparece um jovenzinho franzino, um menino de 17 anos, né, que não tinha, assim, aparentemente a mínima condição para participar de uma batalha, não tinha muito o que escolher, então ele vai, se você se propõe aí, vai lá. Então Saul vestiu a sua própria túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras, colocou na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, que eu vou dar a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você está desafiando. Hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus, animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por causa da espada ou lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com seu rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram à perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por toda a minha vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante a Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias em suas mãos, e Saul perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé de Belém. Glória a Deus, gente. Essa aqui é a leitura na íntegra. Agora vamos fazer aqui a interpretação do texto, tá? Esse capítulo, ele é sensacional. Esse capítulo é um dos capítulos mais famosos da Bíblia. 1 Samuel 17 é o capítulo que narra a famosa história de Davi e Golias. O capítulo vai começar descrevendo a situação entre os israelitas e os filisteus, que estavam em guerra. Na verdade, os filisteus eles se levantam em guerra contra os israelitas por muitas e muitas vezes. Os dois exércitos estavam acampados
em lados opostos, né, de um vale, ou seja, eles estavam nas montanhas. Golias, um gigante guerreiro filisteu, desafiava diariamente os israelitas, propondo um combate individual para decidir o destino da guerra, sem precisar de uma batalha sangrenta. Um contra um, quem vencer, o outro vai se tornar escravo. Golias, ele é descrito no texto como um guerreiro imponente, de quase 3 metros de altura, usando uma armadura pesada e uma lança enorme. Ele desafiava qualquer israelita a uma batalha contra ele e zombava de Israel e do Deus de Israel a todo momento. Durante 40 dias, Golias repetiu o seu desafio, mas nenhum israelita teve coragem de enfrentá-lo. Davi, o filho mais novo de Jessé, era um jovem pastor que não fazia parte do exército, preste bem atenção. Ele foi enviado pelo seu pai ao campo de batalha para levar comida para os seus irmãos mais velhos e para trazer notícias de como eles estavam. Quando Davi chega ao acampamento, ele ouve Golias fazendo os desafios diários, né, e indignado pelo desrespeito de Golias ao exército de Deus, ao povo de Deus e ao próprio Deus, Davi ele se oferece então para lutar contra o gigante. O rei Saul, relutante, acabou permitindo. Colocou a armadura, ofereceu a armadura para Davi, mas essa armadura, né, Davi rejeitou porque era muito pesada para ele, ficou muito desajeitado no corpo dele. Esse menino nunca tinha colocado uma armadura. Então eu fico imaginando aqui a cara de Saul, né, olhando para Davi, colocando a armadura, ele fala: eu não estou acostumado a usar isso, eu não consigo usar isso. Né, um guerreiro que vai para uma batalha sem uma armadura, sem uma espada, sem um escudo. Mas como eu disse, enquanto eu fazia a leitura do texto na íntegra, Saul não tinha muita escolha. Ninguém ia lá para o desafio, né, com Golias. Então quando Davi aparece e fala: ó, eu tenho coragem para ir, o texto diz que o exército estava atônito, desesperado, morrendo de medo. Então aparece Davi, ele fala: ó, vamos confiar que Deus vai fazer um milagre, né? E aqui Davi enfrenta Golias só com seu cajado na mão, 5 pedras e uma funda, né? E durante o combate, enquanto Golias avançava, Davi, ele pega uma pedra e atira, né, com a sua funda, atingindo bem na testa do Golias. Aí, com essa pedrada, né, Golias ele cai meio ali que desmaiado, né, ele não estava acordado, né, ele cai desacordado, e aí Davi, ele corre até ele, né, pega a própria espada de Golias e corta a cabeça de Golias. E aí, após a morte de Golias, os filisteus covardes fogem, os israelitas vão perseguindo, criam coragem, né, e ali eles obtêm uma grande vitória. Davi se torna imediatamente famoso pela sua coragem, e o Saul trouxe ele para perto dele. Esse capítulo aqui é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, e ele simboliza literalmente a vitória do fraco sobre o forte, é claro, pela fé em Deus. Ou seja, confiando em Deus, aquele que parecia ser mais fraco venceu o guerreiro fortemente armado e preparado para a batalha, tá? Então, literalmente esse contexto aqui que o texto está nos explicando, está nos dizendo, tá bom? Então foi uma batalha onde Davi teve uma vitória ali pela fé, com as suas habilidades. E como lição de aplicação prática, a chave desse texto bíblico aqui é que antes de lutar com Golias, Davi ele já havia vencido a batalha. É isso mesmo. Antes de lutar, Davi já tinha vencido. Como assim, pastor Vitor? Me explica isso, vou te explicar. Na mente dele, na mente de Davi, ele já tinha convicção da sua vitória. Ele estava convicto de quem ele era e de quem estava com ele. Ele estava convicto de que Deus, o Deus de Israel, o Deus mais temido de todos, né, de todos os povos, de todos os tempos, o Deus que tinha feito muitos milagres até ali, Davi conhecia os feitos desse Deus, porque Davi tinha intimidade com Deus. Então, Davi não estava ali para uma batalha, ele estava ali para uma vitória. Ele tinha convicção de que Deus iria entregar Golias na mão dele. Então, com isso, ele vence o gigante filisteu. E como que ele vence? Com inteligência emocional e com inteligência espiritual. É isso aí. Ele vence a batalha contra Golias com a sua inteligência emocional e espiritual. Olha só o que diz em Deuteronômio 28. Não confiem na força do próprio braço, pois somente confiem no Senhor. Davi não estava confiando na força do braço dele, ele confiava no Senhor. Ele era inteligente para saber que Deus não iria permitir que o povo dele ficasse ali sendo oprimido, que o povo dele
ficasse ali sofrendo aquelas afrontas. Então Davi, ele desafia, mas quer dizer, ele aceita o desafio, e quando ele aceita o desafio, ele já tem a certeza da vitória. E o que isso nos ensina? Que nós não devemos lutar com as nossas próprias forças físicas. Nós precisamos aprender a lutar com a mente, com a inteligência. A gente precisa ser estrategista. Um homem e uma mulher de Deus precisa pedir a Deus sabedoria, graça, favor, misericórdia. Davi, ele lutou com a inteligência porque pela força ele não teria nenhuma chance. Mas, como ele não usou a força e sim a sua inteligência, ele venceu uma batalha praticamente invencível. Eu quero compartilhar uma lição com você hoje aqui, tá bom? Não se vence lutas ou gigantes pela força. Entenda isso em nome de Jesus, porque isso é uma chave de sucesso para a sua vida. Tem muita gente enfrentando lutas e gigantes pela força do próprio braço. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Tem gente atribuindo força naquilo que é para colocar inteligência. Davi venceu Golias com inteligência e não com a força. Nós, eu e você, somos frutos das nossas experiências aprendidas. E se a gente não aprender a reprogramar as nossas crenças, nós iremos morrer naquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Na vida, existem processos de aprendizado. E esses processos são divididos em 4 níveis. Primeiro, é o nível da ignorância. O que é isso? O nível da ignorância é onde eu não sei que eu não sei. Ou seja, deixa eu explicar isso para você na prática. Uma criança, normalmente o pai pega a criança, coloca no colo e vai dirigir o carro, né? Aquela criança, ela acha que ela tá dirigindo, ela não sabe que ela não sabe dirigir, ela tá ali sentada no colo do papai, né? Pega aqui no volante do carro e fica mexendo e sorri, alegre, contente, porque é um bebezinho ainda, né? E ele acha que tá dirigindo, aí entra em casa, mamãe, dirigiu o carro do papai. Esse é o primeiro estágio, é quando a pessoa não sabe que ela não sabe das coisas. Aí o segundo estágio aqui do processo de aprendizado é o conhecimento, que é o primeiro estágio da sabedoria, é o primeiro degrau. Lembrei agora do Salmo dos Degraus, né? É o primeiro degrau da sabedoria. Porém, conhecimento sem entendimento é apenas conhecimento. Exemplo, agora aqui a criança descobre que ela não está dirigindo. Então, primeiro, ela achava que ela estava dirigindo, ela não sabia que não era ela que não estava dirigindo. Agora, essa criança cresce um pouquinho mais, ela já começa a ter um pouco mais de conhecimento e ela sabe que ela não está dirigindo o carro. Aí o terceiro estágio é o estágio do entendimento. O estágio do entendimento é o seguinte: eu sei o que estou fazendo, e quando eu sei o que estou fazendo, a margem de erro é quase zero. Agora, entenda bem, o entendimento está relacionado com a sua inteligência, tá? A inteligência humana. Eu posso até cair num buraco, mas eu vou arrumar um jeito de sair de lá porque eu sou uma pessoa inteligente. Agora, o último estágio é o estágio da sabedoria, quando você atinge o ápice da sua maturidade. Tem a ver com inteligência espiritual. Aqui não caio mais nos buracos da vida, não caio mais nas armadilhas da vida. Portanto, gente, Davi não era uma pessoa comum, Davi era uma pessoa especial. A Bíblia diz que mais adiante Deus vai chamar ele segundo o seu próprio coração, um homem segundo o coração de Deus. Por isso que Deus seleciona Davi, né, para uma grande obra. Então entenda isso, a sua inteligência emocional e espiritual, ou seja, a inteligência emocional e espiritual de Davi venceu a batalha contra Golias. Uma batalha, outrora, praticamente impossível. Não foi. Entenda muito bem isso, em nome de Jesus, as forças físicas de Davi. Sim, Davi tinha as suas habilidades, e ele usou as suas habilidades naturais ou aprendidas, né? Existem 2 tipos de habilidades. As naturais, que é aquelas habilidades ao qual nós nascemos com ela, e a aprendida é a qual nós aprendemos ao longo da vida. Então, Davi, ele enfrenta Golias, né? E ele vai para essa luta, né? Dotado de habilidade, inteligência emocional e inteligência espiritual. E foi a inteligência dele que fez vencer aquela batalha. Por quê? Porque ele tinha convicção na vitória. Ele tinha plena convicção de quem estava com ele. Além dele ter habilidade, além de ter inteligência emocional, mais do que tudo, ele tinha conhecimento sobre Deus, ou seja, ele tinha inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual fez ele entender que a vitória já estava certa, tá? Então, tem muitas vezes que nós atribuímos força naquilo que é para colocar inteligência. Tem hora que é para você usar a sua inteligência. Por isso você precisa desenvolver inteligência emocional.
para os relacionamentos. Para quem é casado, precisa ter inteligência emocional, criação de filhos, para tudo. Todo tipo de relacionamento interpessoal precisa. O seu relacionamento com você mesmo, você precisa de inteligência emocional e a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela vai te dar a certeza da vitória nas batalhas do dia a dia. Davi, ele tinha tanta inteligência espiritual, ele sabia que ele ia naquela batalha contra aquele homem que estava afrontando o próprio Deus, a vitória era certa. Ele diz no texto, né, a vitória, a minha vitória vai ser garantida, não porque eu sou forte, mas porque Deus está comigo, Deus vai me entregar você na minha mão. Isso é inteligência espiritual, é ter fé, é bitahom, é literalmente você ter uma confiança plena que o Senhor vai poder interceder por você e vai te garantir uma vitória em meio à dificuldade. Amém, gente? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, fica a instrução para você. Para de atribuir força naquilo que é para você usar inteligência. Inteligência emocional ou espiritual, conforme o exemplo de Davi aqui. Agora nós vamos agitar as redes sociais. Chegou a hora de você tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar para eu repostar tudo, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. E tem bastante gente fazendo vídeo, né? Colocando o rosto no vídeo, falando acerca do Evolução Diária, convidando outras pessoas para estarem no Evolução Diária. Esse é o meu pedido para você. Se o Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta, compartilha, tira print da tela e faz um vídeo bem legal em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, tá? Eu te espero domingo na Evo, nossos cultos de celebração, às 10 às 18 horas, e segunda-feira novamente aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus.